Se você chegar lá fazendo feijão com arroz, pode ser que você... Eu acho difícil que você ia estar apresentando coisas como Big Brother hoje, né? Eu acho. Eu acho que assim, o teu caminho poderia ter sido um caminho mais moita, mais modesto, por assim dizer, né? E, porra, trazer esse aspecto diferente pra parada que é teu. Sim. Quando a gente já sabe quando é que o Tadeu que tá fazendo, né? É diferente, tem uma parada ali diferente, né, cara? E, porra, nesse sentido, por isso que eu disse, pô, você já fez coisa pra cacete na vida, né? Mas, pô, tu chegou na Globo de onde, que eu não sei? A Globo foi meu primeiro emprego. Eu só tenho emprego da Globo, como é que fala? A minha carteira de trabalho eu só tenho... Na verdade, quando eu tava na faculdade, eu fiz um estágio na TV Nacional. Tá. E foi ótimo porque não tem uma audiência tão grande quanto a da Globo, então pude fazer todas as besteiras possíveis. Porque quem assiste televisão vê e fala assim, esses caras falando bobagem, eu faria muito melhor. E eu falava a mesma coisa. Vi o pessoal fazendo DFTV, o Globo Esporte, falando, eu faria muito melhor se fizesse. Aí fiz teste para arranjar um estágio na TV Nacional. Muito bem. Fui lá trabalhar o primeiro dia. Quando terminou o dia, eu fui lá na chefe e falei assim, por favor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer, eu não sei para onde apontar o nariz. Ela falou, calma, vou te botar junto com um repórter aqui para você acompanhar. Aí eu fui acompanhando o repórter, mas aquilo era um mistério tão grande para mim. Como é que a pessoa coloca todas aquelas informações dentro de uma reportagem e entrega? Eu lembro que eu sofria e errei, assim, coisas... Fiz cada absurdo, assim... Erros crassos que ainda bem que não tinha internet nessa época. Tá tudo perdido. Mas aparecia tua carinha? Aparecia? Aparecia. Ainda bem que não tem ninguém vendo esses arquivos aí. Mas devo ter feito... Pronto, daqui a 5 minutos tá na internet. Não tem não, é muito antigo. É do século passado. É de 97, isso não... é muito antigo. Mas é isso aí. Aprendi bastante e com os erros a gente aprende bastante, né? E aí, quando terminou a faculdade... Tu fez faculdade em qual estado? Em Brasília. Fez lá em Brasília? Eu cresci em Brasília, né? Eu nasci em Natal e com 1 ano de idade eu fui para Brasília. Tá. Aí em Brasília eu passei a vida inteira, fiz faculdade em Brasília. E aí quando eu me formei, eu fazia esse estágio, mas não podia continuar como estagiário porque eu tinha me formado, né? Aí é um dos momentos mais críticos na vida do ser humano quando ele se transforma de estudante em desempregado. Aí foram meses assim difíceis. E aí, mas deixei uma fita minha lá da TV Nacional, lá na Globo, e alguém teve o desatino de me chamar. E aí, fui pra Globo, e é engraçado como é que são as coisas da vida, né? Da sorte, assim, do acaso. Eu fui pra cobrir férias. Aí cobri 1 mês de férias. Beleza. Aí outro repórter saiu de férias, cobri outro mês de férias. Aí cobri o 3º mês. E aí, tinha alguma coisa na legislação, não sei se ainda é assim, que se eu continuasse ali, eu ia ter que passar um tempo sem... Eu não poderia cobrir férias de novo, porque eu não poderia voltar. Era uma coisa que eu ia ter que ficar um tempo sem trabalhar na Globo. Teria que ir para outro lugar. E aí, nesse momento, um repórter foi para o Rio de Janeiro com a esposa, que também era repórter, abriu uma vaga e eu fui contratado. Talvez, se esse repórter não tivesse rolado essa transferência... Eu jamais tivesse sido contratado, talvez tivesse arranjado emprego num jornal impresso ou numa rádio. E tua vida ia ser outra, totalmente diferente. Então, assim, fora a Globo, eu só trabalhei, como eu disse, na TV Nacional. Fiz um estágio de 1 mês na Rádio Nacional, mas foi uma coisa muito breve, assim. E depois fiz o restante de 1 ano na TV Nacional. Mas depois disso, em 97, eu entrei na Globo e nunca mais saí. Porra, então tem uma história bem longa aí de Globo. E um caminho também bastante interessante, porque tu começa... Esporte. Na verdade, eu comecei fazendo cidade, né? É? Buraco na rua, assassinato, a primeira reportagem minha na Globo é triste, assim, demais. Eu fui fazer o caso de uma criança que estava em casa... A mãe morreu, nem me lembro por quê, e ele ficou em casa sozinho com a mãe. E aí a gente foi acompanhar, não lembro quem foi que foi lá para tirar a criança. Eu lembro que... Lá no DF. Lá no DF, era uma cidade satélite, não lembro qual cidade satélite. Tá. E eu lembro que o cinegrafista entrou e não conseguia... Nossa, imagina, ela estava morta lá há algum tempo.
um cheiro muito Nossa, forte. cara, que coisa horrorosa. Mas era uma situação, foi tão deprimente que quando chegou o marido dessa mulher, eu peguei o dinheiro que eu tinha na carteira e dei pra ele. Meu primeiro dia de trabalho, imagina. Depois disso eu pensei, caramba, se toda pessoa em dificuldade que eu encontrar, eu der o dinheiro, eu vou ficar sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro pra mim também. Nunca mais fiz isso, mas eu lembro que o primeiro dia eu tirei o dinheiro que eu tinha na carteira e dei pra ela porque eu fiquei muito abalado com aquilo. Mas eu fazia buraco na rua, fazia uma reportagem do dia a dia ali, do DF, né, do DF-TV. Mas, pela minha ligação com o esporte, né, por ser irmão do Oscar, mas também por ser atleta e por ter identificação com o esporte, é o assunto que eu domino mais disparado, né? Mais do que economia, mais do que política, mais do que cidade, mais do que cultura, mais do que tudo. Eu domino muito mais o esporte, evidentemente. Então, assim, eu não vou te perguntar qual time tu torce, mas eu sei que é Flamengo. Quem entende de futebol vai torcer Flamengo. Tô brincando. Eu torço pra todos os times. Todo mundo pergunta. Não, mas sabe qual é? Eu já conversei com outros, com narrador, com comentarista, com jornalista e tal de futebol, e uma parada que eles me falam, que assim, com jogadores e tal, é uma parada que eles me falam assim constantemente, cara, como eu sou um profissional disso daqui, não é que eu não tinha um time quando eu entrei, eu tinha, só que assim, isso foi se diluindo. E eu entendo, faz sentido mesmo. Não, eles falam assim, eu começo a torcer pelos meus amigos. Pra mim, talvez seja mais do que todos esses. Porque todos esses, a coisa vai se diluindo, mas ele acaba continuando com o time dele. Uhum. Eu não revelo meu time pelo seguinte, cara. Porque eu realmente não torço mais. Eu não vejo o jogo do meu time. E torço pra todos os times que têm alguma história interessante. Eu torço muito mais pela história do que pelo time A ou pelo time B. Claro, tive meu time. Na adolescência, eu comprava agenda, boné, essas coisas. Mas, de repente, acho que de tanto trabalhar com esporte... Deu um clique e assim eu parei de sofrer quando meu time perdia e de ficar feliz quando meu time ganhava. Parou, acabou. E para eu explicar para as pessoas que isso aconteceu comigo, ninguém entende, porque todo mundo é muito apaixonado por clube de futebol. E eu não sou. É interessante mesmo. Assim, a gente tá aqui, a gente transmite pelo menos um jogo da Série B por semana lá no Flow Esporte Clube. E eu me encontrei certo dia vibrando com jogos da Série B que são assim... a galera fala, a Série B é zoada, não sei o quê, mas tem umas paradas ali, tem um monte... Os clubes têm tanta história, tanta coisa ali que eu não sabia, porque eu tava sempre focado no meu Flamengo e tal. E, porra, eu me peguei entendendo mais de Série B do que de Série A. Eu fiquei, caralho, cara, que momento isso daqui, hein? Que momento, assim, entender a história do esporte, do Vitória, do Mirassol e tal. Então são as paradas que eu fico, caralho, que louco. Dá pra entender mesmo. Eu acho que eu tô entendendo de verdade quando o cara fala que essa paixão ela acaba se diluindo por causa do trabalho e você começa a curtir o esporte em si. Não, e no Fantástico eu torcia pela história mesmo. Então, se o meu time tivesse que perder, o meu time de infância, de adolescência, tivesse que perder pra reportagem, pro VT que eu ia fazer ficar mais divertido, eu torcia contra. E torci inúmeras vezes contra esse meu time de aliás, eu tive mais de um time na infância e na adolescência, mas isso é outro papo. Mas eu torci várias vezes contra, porque realmente o que eu queria, meu time é o Fantástico. Tá certo. Eu quero que uma história... Então, meu time tá ganhando de 1-0, mas se ele tomar uma virada de 4-1, é melhor pra repórter. Eu tô torcendo contra o meu time.